Olá, queridos. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 3 do meu livro Pregando as Escrituras, o Manual Bíblico de Pregação. Alguns amigos, alguns leitores realmente me confirmaram após a leitura desta obra que se trata de fato de não mais um livro sobre homilética, mas é um livro sobre pregação e tem sua diferença. E também confirmaram, para a glória de Deus, que se trata de um manual de pregação, realmente, que vai servir durante toda a vida. Eu mesmo recorro aqui a colar aos recursos que eu não lembro que escrevi, claro, a gente não lembra de tudo, para formular meus sermões, para argumentar de um modo ou de outro, enfim, para dar aulas, né? Eu uso meu próprio livro, obviamente, e uso outros livros também. Tem muitos livros bons, sobretudo o livro de James Braga, Como Preparar Mensagens Bíblicas, que é um clássico que ensina o beabá, né, de como fazer mensagens. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 3 do meu livro, A Pregação Apostólica, que eu dividi em 4 subtópicos: pregação em Atos dos Apóstolos, a pregação nas epístolas, características da pregação de Paulo e implicações para a pregação na nossa época. E eu quero focar nisso aqui, mas vou dar uma palhinha sobre os outros subtópicos também. Então, a pregação apostólica. A pregação no livro de Atos, por exemplo, todas as pregações registradas no livro de Atos mostram Jesus Cristo como Messias. São todas pregações temáticas, nenhum sermão em Atos é um sermão expositivo, ao contrário do que dizem por aí. No meu livro eu provo isso, aqui entre a página 45 e a página 59, eu mostro isso aqui, tá? Nem mesmo o sermão de Atos capítulo 2 se enquadra como um sermão expositivo, porque ele não tem somente um texto básico, tá? Enfim, e o objetivo da igreja, o objetivo de Lucas ao registrar Atos, as pregações em Atos, melhor dizendo, era mostrar não o dia a dia da igreja, culto de oração, culto de doutrina, escola bíblica, que nem tinha, né, nos moldes que nós temos hoje, mas a expansão do cristianismo. Por isso todas as pregações são evangelísticas, são sermões temáticos e o tema é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias. É o tema de todas as pregações, tá? Todas. E isso é muito interessante. Eu faço análise de todas as pregações do livro de Atos aqui. A pregação nas epístolas, o que Paulo, o que Pedro, João, Tiago, enfim, falam sobre Judas, falam sobre a pregação nas suas cartas. Então eu dou uma pincelada em cada uma dessas cartas, né? Cada um desses blocos de livros do Novo Testamento. Fala um pouco sobre as características da pregação de Paulo. Paulo, sendo um rabino, já tinha adquirido, estudado tanto o conteúdo quanto a retórica rabínica, tanto é que há certa disputa entre Paulo e os coríntios, porque os coríntios estavam acostumados com outro tipo de discurso, outro tipo de retórica, que era a retórica da escola grega, que era, eles haviam aprendido em Atenas, que era a capital do conhecimento, né? A capital da filosofia no mundo na época. E os filósofos estavam muito preocupados também, não só no conteúdo, mas na forma. Então eles estudavam retórica, e a retórica dos judeus nas sinagogas, de onde Paulo viera, era diferente, tá? Então existe mais de uma forma de fazer Neston, como dizia aquela propaganda antiga. E aqui é onde eu quero focar mais, no item 3.4, implicações para a pregação na nossa época. Então, são implicações bíblicas que têm total relação com a nossa época. Por exemplo, Paulo fala para Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, verso 12 a 16, como ele deveria fazer o culto. Ele segue a liturgia da sinagoga. Leitura, exortação e ensino são 3 formas de pregar, ou são 3 formas de ler a Bíblia e explicá-la no mesmo culto. Deve haver dedicação, trabalho e progresso na pregação. Eu falo sobre a vida do pregador. E quanto aos pregadores engraçadinhos, né? Os pregadores que
supostamente pregam o evangelho, mas só fazem contar piadas. Aqui eu desço a lenha, tá? Não faz sentido. Se tomar o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento, registrado em Êxodo, capítulo 20, verso 7, já é pecado, imagina fazer piada com a palavra de Deus, enfim, isso é uma blasfêmia. A pregação e o exercício dos dons têm dons específicos referentes à pregação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento não é revelação, tá? Eu explico em outro livro, no livro dos dons. Enfim, há outros dons também, dom de exortação e outros dons referentes ao dom de ensino, que fortalecem esse dom, tá? O dom do ensino, que é a pregação. E em quinto lugar, nesse quarto subtópico, né? Constância, firmeza e ortodoxia na pregação da palavra. São questões pertinentes à nossa época, porque hoje em dia, assim como nos tempos de Moisés e na época do bezerro de ouro, as pessoas estão muito mais preocupadas, muitas delas, né? Não todo mundo, não todo pastor, não todo pregador, enfim. E graças a Deus por isso. Mas muita gente está muito mais preocupado em promover o seu nome, em ser um cara descolado, que atrai multidões, do que em pregar a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Eu chamo a atenção para isso no meu livro. Por isso eu digo, não é um livro de homilética, é um livro sobre pregação, que tem como base as Escrituras. Aqui e acolá, é claro, eu recorro a livros de homilética e como montar sermão. Eu ensino a fazer isso aqui a partir do capítulo 11, mas o conteúdo é muito mais importante do que a forma, tá? Então, pregando as Escrituras, adquira o seu e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, esse e os demais. Deus te abençoe e até mais.